Questão 18, também do Enem de 2010. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização dos ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, promove escassez de oxigênio. Aí ele pergunta ali, né, nesse caso, uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente. Antes de fazer a questão, vamos relembrar um pouquinho sobre o processo de eutrofização. O processo de eutrofização vai ser ocasionado principalmente pelo lançamento de esgoto sem tratamento em corpos hídricos. Em ambientes aquáticos, onde esse material orgânico possa se acumular, a gente vai observar que o fenômeno de eutrofização ele vai ser possível de acontecer. Em ambientes de água doce, como lagos, lagoas, em que você tem menor turbulência, né, e a renovação da água é mais difícil, a gente vai observar que esse processo de eutrofização ele pode ocorrer. No processo de eutrofização, a gente vai começar pelo lançamento de esgoto sem tratamento, ou seja, de esgoto in natura. O esgoto in natura, ele vai aí, nesse caso, ser aquele esgoto que está saindo da casa, que não passa por nenhum sistema de tratamento e vai ser despejado direto em ambientes aquáticos. Qual é o grande problema nisso? Material, aí nesse caso, que a gente encontra no esgoto in natura, são fezes e urina, que a gente vai ter aí, nesse caso, uma carga de material orgânico muito grande. Então, a gente vai observar que esgoto sem tratamento representa um aumento de carga orgânica se lançado em ambientes naturais. Esse aumento de carga orgânica, ele vai aí, nesse caso, aumentar a taxa de decomposição desse material no meio. Quanto mais material orgânico que está sendo despejado, maior a decomposição desse material quando chega a esse ambiente aquático. Os decompositores, na sua maioria, nesse ambiente aquático, são decompositores aeróbicos. Então, a decomposição aeróbica seria aí, nesse caso, uma decomposição que vai sendo feita a partir desse material, aliás, a partir não, né? Sobre esse material orgânico com o consumo de oxigênio. A gente vai observar que com o material orgânico lançado, além do aumento da decomposição aeróbica, esse material orgânico ele também aumenta a turbidez que esse ambiente aquático vai apresentar. Então, eu vou colocar aqui aumento da taxa de decomposição aeróbica, que é algo que vai ser ocasionado pelo despejo de esgoto sem tratamento, e aumento da turbidez nesse ambiente aquático. O esgoto, gente, ele tem uma cor escura, né? Imagina esse esgoto chegando no ambiente aquático. A água vai apresentar também, aí nesse caso, essa cor mais escura. Fora que você vai observar também que tem um aumento de sedimentos que vão ser despejados junto com esse esgoto. Então, aí nesse caso, a gente vai observar o aumento de sedimentos também sendo ocasionado por conta desse lançamento de esgoto sem tratamento, de sedimentos no fundo de rios e lagoas, tá bom? Aí, nesse caso, você deixar só no fundo, que a gente já sabe que é desses corpos hídricos, rios ou lagoas. Tudo isso pode acontecer por conta desse despejo de esgoto sem tratamento. A gente se concentra principalmente aqui, né? Onde a gente vai ter aí, nesse caso, esse aumento de decomposição aeróbica. A gente vai observar aí, nesse caso, que essa decomposição do material orgânico gera material inorgânico. Então, eu aumento a oferta de material inorgânico. Quem são os organismos que consomem material orgânico dentro desse ambiente aquático? Os seres fotossintetizantes desse ambiente. Os seres fotossintetizantes em ambientes aquáticos, a gente tem aí, nesse caso, as algas. As algas do fundo vão proliferar, as algas da superfície vão proliferar, mas tudo fica mais fácil para a alga da superfície. Por quê? As algas do fundo, elas têm uma dificuldade muito grande nesse momento de buscar a luz, de conseguir captar a luz, porque a água está com uma turbidez muito grande, tem muito material em suspensão gerando essa turbidez no ambiente aquático. Então, a entrada de luz, a penetração de luz já é dificultada pelo próprio esgoto que foi lançado. Fora isso, a gente ainda tem as algas da superfície que vão se proliferar muito facilmente, porque tem carga inorgânica
e elas estão em contato direto com a luz que incide sobre ela, lá na superfície. Então, a gente vai observar que a proliferação é muito grande de algas na superfície, que são aquelas algas aí, nesse caso, que a gente vai classificar como fazendo parte do plâncton, que seria a parte sobrenadante. Então, o fitoplâncton são as algas que vão estar ali próximas à superfície, captando mais luz e aproveitando melhor, aí, nesse caso, a presença desse material inorgânico. Esse excesso de material inorgânico, adicionado à luz disponível nesse ambiente, na superfície, vai ser, nesse caso, algo que, em conjunto, facilita a proliferação dessas algas, porque garante aí para elas uma energia muito grande, para substrato, né, para a geração de energia, garantindo aí uma alta taxa de reprodução. O problema é que você tem o aumento do número de fitoplânctons, mas aquelas algas lá do fundo vão estar morrendo. Primeiro porque o fitoplâncton se reproduzindo lá na superfície já vai gerar uma menor entrada de luz. Você tem ainda a turbidez de todo o ambiente que foi gerado por conta do lançamento do esgoto. Então, tem menos luz no fundo, e aí a redução de luz no fundo vai, aí, nesse caso, ocasionar a morte das algas que estão nesse local. Então, aí, nesse caso, a gente vai observar a morte das algas, que são bentônicas. Algas bentônicas são aquelas algas que ficam em fundos. São aí, nesse caso, as algas que estão... Essas aí, nesse caso, estão realmente presas a algum substrato, né? Organismos bentônicos são aqueles que vivem apoiados em algum substrato. Pode ser na rocha, pode ser no fundo de um oceano, pode ser naquela areia no fundo da praia, mas ele não precisa ser necessariamente fixo, tá? As algas, nesse caso, vão ser fixas. Então, morte das algas bentônicas. De novo, aumenta o quê? Já que morreram as algas, a gente tem aí, de novo, aumento do material orgânico nesse meio. Aí, essa é a hora que vocês vacilam. Porque quando a gente pergunta o que vai acontecer agora, vocês geralmente me respondem assim, decomposição anaeróbia. Só que, gente, quem foi que acabou de morrer? Algas. Tinham poucas algas ou muitas algas nesse momento aqui? Muitas, porque tinha muito material inorgânico, a proliferação de algas é muito grande, está entupido de fitoplâncton nesse ambiente. Então, a carga de oxigênio, a disponibilidade de oxigênio ainda é alta nesse ambiente. Porém, a gente vai observar que com o aumento ainda de matéria orgânica ocasionado pela morte dessas algas, a gente vai observar que tem esse material orgânico, o material orgânico do esgoto, é muito material orgânico, o que vai aí, nesse caso, promover um consumo muito grande de oxigênio para que ocorra a decomposição. De novo, a gente vai observar a decomposição aeróbica. A decomposição aeróbica vai acontecer novamente porque a gente ainda tem disponibilidade de oxigênio. Só que aí vem o problema. Esse consumo de oxigênio começa a ficar muito grande, porque tem aquelas bactérias que estavam lá no início, tem... Desculpa. Tem as bactérias que estão lá agindo sobre o material orgânico do início, tem as bactérias que estão agindo sobre esse material orgânico das algas que acabaram de morrer, ou seja, a carga orgânica em decomposição é muito grande, e aí a gente vai observar que o consumo de oxigênio para degradar todo esse material orgânico também é muito grande. Aí a gente vai observar um aumento no consumo de oxigênio, no consumo de O2, causando a redução da taxa desse gás no meio, que é o que a gente fala dentro da ecologia. A gente fala sobre o consumo desse oxigênio pelos seres vivos como sendo a demanda bioquímica de oxigênio. Aí, nesse caso, a gente tem a DBO. A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, é a quantidade de oxigênio necessária que vai, aí, nesse caso, ser utilizada por esses organismos aeróbicos para que eles possam sobreviver. Não só as bactérias, mas também todo e qualquer organismo aeróbico que esteja, nesse caso, consumindo oxigênio para a realização dos seus processos metabólicos, para a realização da respiração celular. Então, a gente vai observar, nesse caso, que a quantidade de oxigênio que está sendo necessário nesse momento dentro desse corpo hídrico é cada vez maior, porque a carga orgânica está sendo cada vez maior, a proliferação de micro-organismos está sendo cada vez maior, e ainda tem aqueles organismos que já viviam dentro desse ambiente que eram aeróbicos.
Então, a gente vai dizer que a gente tem um aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Isso significa que o oxigênio está começando a ficar escasso. E aí, a gente vai começar a observar que tem organismo que não suporta essa redução da taxa de oxigênio nesse ambiente aquático. Aí a gente vai começar a observar que os organismos aeróbicos começam a morrer. Então, morte dos aeróbicos. E aí, de novo, o que a gente tem? Morre o organismo, aumenta a oferta de material orgânico. De novo, aumenta a oferta do material orgânico. Então, combina aqui com você, tá? Pensa na morte dos organismos aeróbicos quando você tiver aí, nesse caso, a redução da taxa de oxigênio. Antes disso acontecer, a decomposição ainda é aeróbica, tá? Então, depois que a taxa de oxigênio for reduzida, que o oxigênio ficar escasso nesse ambiente, os organismos aeróbicos começam a morrer, a matéria orgânica começa a aumentar novamente a sua concentração no meio, e aí a gente vai observar que, para degradar todo esse material, porque o esgoto não parou de entrar, a gente ainda tem material orgânico para caramba para degradar. Aí, nesse caso, a gente vai observar que quem faz agora esse papel de decompositor vão ser os organismos que são anaeróbicos. Então, a gente tem aí aumento do número de decompositores anaeróbicos como sendo o final desse processo. Os decompositores anaeróbicos, eles são aqueles organismos que vão se beneficiar justamente nesse momento que a taxa de oxigênio disponível no meio está mais baixa. Esses organismos, quando geram esse processo de degradação do material orgânico, eles liberam um gás, que é o gás sulfídrico, que é aquele gás com cheiro de ovo podre, característico de processos de atividade de micro-organismos anaeróbicos. Tudo bem? Vamos fazer a questão para a gente poder, aí, nesse caso, fechar. Ele fala aí sobre o despejo de esgoto sem tratamento e tudo mais. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é: letra A, aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Gente, aquecer a água do rio seria a pior solução, você provocaria uma poluição física da água. Aquecendo a água do rio, iria diminuir a solubilidade de oxigênio na água e a gente observaria que a degradação desse material orgânico ia ser ainda mais difícil, né? Aí, nesse caso, ia prevalecer organismos que são anaeróbicos. Então, a gente não ia querer isso aí acontecendo. B, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. É exatamente isso, gente. O que provocou a eutrofização é justamente o esgoto sem tratamento, que tem uma carga orgânica muito alta. Por que a gente trata o esgoto? O tratamento de esgoto que é feito, seja qual for o tipo de tratamento, né? O tradicional, que é de lodo ativado, que é aquele que leva oxigenação para dentro do sistema de tratamento para promover degradação mais rápida do material orgânico, seja processo anaeróbico de tratamento de esgoto, não importa. Todos eles têm a mesma finalidade: reduzir a carga orgânica para poder, nesse caso, evitar o risco de impactos, como, por exemplo, a eutrofização em ambientes aquáticos. Então, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. É exatamente isso que o tratamento de esgoto vai fazer. E não precisa ser necessariamente um tratamento super complexo de esgoto. Tem sistemas de tratamento muito simples que utilizam, por exemplo, brita para filtrar parte desse material, para reter parte desse material que vem ali dissolvido na água. A gente tem também, junto com esse sistema, né, o esgoto entra, passa por essa brita, que funciona como se fosse um filtro, retendo parte do material orgânico. Depois ele passa por um tanque, onde ele entra em contato com plantas aquáticas. E aí as plantas aquáticas vão absorver os nutrientes gerados pela degradação desse esgoto. E isso vai reduzir a carga orgânica. É lógico que eu estou falando de algo que é em escala menor, né? Para cidades muito grandes como Rio de Janeiro, isso passa a ser um pouco mais difícil. Mas pequenas cidades utilizam, sim, estações de tratamento que são bem simples de serem, aí, nesse caso, controladas como sistemas naturais. Então, todas elas têm a mesma finalidade: retirar, aí, nesse caso, do esgoto, a alta concentração do material orgânico para evitar a contaminação de corpos hídricos. Quando esse esgoto tratado é lançado num corpo hídrico, ele já tem uma carga orgânica muito menor,
o que aí nesse caso não traria o risco de processos de eutrofização nesse ambiente aquático. O esgoto tratado, ele não é zero de material orgânico, tá? Ele tem uma carga de material orgânico, só que essa carga, quando lançada no ambiente aquático, ele não vai gerar um impacto que o esgoto sem tratamento iria gerar, tudo bem? Não pelo menos para eutrofização, tá? Mas esse tipo de água não é uma água que é própria, por exemplo, para captação, para consumo, nada disso, tá? Porque tem o risco de você ter micro-organismos que podem ser nocivos à saúde humana. C. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio. Primeiro que, se elas são anaeróbicas, elas já estariam se sobrevivendo realmente sem o oxigênio. Eu não vou adicionar nada a essa água do rio, porque aí nesse caso as bactérias, elas, quando ocorre um processo de eutrofização, naturalmente elas vão se proliferar mais rápido e vão prevalecer nesse ambiente. Eu quero aí nesse caso evitar a diminuição da concentração de oxigênio. Eu tenho que evitar o início desse processo. Entrar com a bactéria anaeróbica, tanto faz, né? Então, aí nesse caso, ela só vai agir quando não tiver oxigênio mesmo, então não faria o menor sentido. Letra D, substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Gente, pouco importa se o produto aí nesse caso que está sendo lançado é biodegradável, pouco importa não, na verdade, enfim, se ele não é degradável, significa que não vai ser utilizado pelos organismos, não vai ser metabolizado, então acabaria não gerando esse processo, né? Aí, nesse caso, a gente vai observar que os produtos não degradáveis geram outros impactos ambientais, não o de eutrofização. Um produto biodegradável, por exemplo, o esgoto é um produto biodegradável, né? É um material que aí, nesse caso, está sendo lançado e que pode ser degradado pelos seres vivos da natureza. E isso vai gerar, aí, nesse caso, o impacto que a gente está vendo. O negócio é não jogar, né, gente? Não lançar um material biodegradável, tá bom? Letra E, aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Gente, eu não quero que bactérias fiquem se proliferando, porque se elas se proliferarem em excesso, a gente vai observar que chega uma hora que causa escassez de oxigênio. Então, não é isso que eu quero. Eu não quero justamente gerar essa proliferação excessiva de bactérias, porque isso é decorrente de um processo de eutrofização, de um processo de poluição aquática, tá? Então, seria aí, nesse caso, a letra B, a opção correta dessa questão. Eu vou sair para que vocês possam printar aí esse resuminho para a gente passar para a próxima questão.